Muito boa noite, meu irmão. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. E é com muita alegria que nós recebemos você para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Como temos feito com recorrência, esse primeiro momento é um momento devocional, no qual nós voltamos a nossa mente e o nosso coração ao nosso Deus, adorando e louvando o seu nome, porque Ele é Criador de todas as coisas e é também Salvador de todos aqueles que creem. Eu quero cantar junto com você o hino de número 88 do nosso Cenário Novo Cântico. Temos estudado nas nossas aulas, nesse segundo módulo do nosso curso de Introdução à Teologia Reformada, nós temos estudado a doutrina da queda. E esse hino, com essa primeira estrofe que foi acrescentada, vai nos falar a respeito da verdade do pecado e também do plano salvador, do plano redentor de Deus aplicado em nossas vidas. Vamos cantar juntos, então, esse hino de número 88 do Inário Novo Cântico, com essa primeira estrofe acrescentada, que vai ser aí projetada para você na sua tela. Cante junto comigo em louvor ao nosso Deus. Amaste-me, Senhor, perdido em meu pecado. Só mal havia em mim, um grande pecador. Em trevas eu nasci, distante do teu seio. Lutava contra ti, fugindo do teu meio. Meu Deus, que amor, meu Deus, que imenso amor. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não me romper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no te trouxer a terra ao mar, a força fulminante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz o meio Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor feito, trouxe a minha alma fé, em que hoje eu me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor eterno. Meu Deus, amor, tem sempre todo amor. Santo Deus, quando olhamos para a tua palavra e somos confrontados com a verdade que somos pecadores, nós somos chamados a atenção para o teu grande amor. Amor sacrificial em Cristo Jesus, que sem culpa alguma se entregou por nós. Vamos ler tua palavra, vamos estudar juntos a tua palavra e eu te imploro perdão. Que nós sejamos levados, orientados pelo Senhor, a não somente aprender intelectualmente, mas a compreender com todo o nosso ser, para que nossa mente
para que as nossas emoções, para que a nossa vontade sejam transformadas em Jesus e submetidos ao senhorio de Cristo, nós sejamos apresentados limpos diante do Senhor e prontos para te servir em espírito e em verdade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Nessa nossa aula de hoje, convido você, querido, a abrir a Sagrada Escritura no texto de Romanos, capítulo 5. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Esse será o texto base dessa nossa preleção de hoje. E assim nos diz a Sagrada Escritura, que eu peço a você que abra junto comigo. Romanos, capítulo 5, verso 12 ao verso de número 20. Diz assim a Sagrada Escritura: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois como assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. À luz das Escrituras, nós não somos pecadores porque pecamos, pura e simplesmente. Nós somos pecadores porque pecamos, porque somos pecadores. Nós herdamos o pecado do primeiro homem. Por natureza não somos livres porque o pecado nos escraviza. A doutrina bíblica do pecado, também chamada de hamartiologia, nesses tempos em que vivemos de alta permissividade, em geral não é muito atraente, não é palatável, não é agradável aos ouvidos, mas as Sagradas Escrituras, elas não temem em nos ensinar a verdade de que somos pecadores e que pecamos porque somos pecadores. Romanos capítulo 5, do verso 12 ao verso 20, são um dos textos clássicos da palavra de Deus, que vão nos explicar como se dá a transmissão do pecado. Ainda que Paulo não esteja tratando da origem do pecado em si, ele vai falar de uma forma muito didática de como o pecado entrou no mundo, e o verso 12 é essencial para essa discussão, quando vai falar de forma clara: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse é o versículo-chave para a defesa da doutrina do pecado original. Por outro lado, aqueles que negam a existência do pecado original, pelo menos não aceitam a ideia da imputação do pecado, ou seja, o pecado de Adão como nosso pecado, tentam dar uma explicação diferente para o texto, afirmando que o pecado de Adão nos tornou corruptos, mas que então somos condenados por nossos próprios pecados. Um antigo teólogo,
medieval, do final do período antigo, início da Idade Média, chamado Pelágio, já dizia que Adão foi simplesmente o primeiro pecador e depois dele a humanidade seguiu o seu exemplo. E assim não haveria pecado original. A questão é que, segundo as Escrituras, em especial no texto que lemos, o pecado entrou no mundo por causa de um homem. E é impossível não identificar esse homem como não sendo Adão. Portanto, não se trata apenas por uma questão de imitação do erro, imitação do pecado, mas se trata de uma herança. Quando nós olhamos a doutrina da queda e a contrastamos com a glória da criação, nós temos o evento que é a queda do homem, quando ele escolheu pecar e se colocou em rebeldia contra Deus. Quando nós olhamos essa cena da história da redenção e a contrapomos à cena da criação, nós passamos a entender um pouco da tragédia, da desgraça trazida pelo pecado. Porque todas as áreas da vida humana, o homem foi integralmente afetado pela queda e nada daquilo que Deus criou ficou intacto. A queda no pecado nos deixou corruptos, porque depravação significa que o mal contaminou cada aspecto da humanidade, o nosso coração, a nossa mente, a nossa personalidade, as nossas emoções, a nossa consciência, as razões e a vontade. Podemos perceber isso conforme nos narra as Sagradas Escrituras em alguns textos, como por exemplo Jeremias capítulo 17, no versículo 9, quando nós lemos o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e ele desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ou ainda o Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44, palavras de Jesus, quando ele assim afirma: vós sois o diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A queda nos deixou corruptos fisicamente, nos deixou corruptos emocionalmente, corrompeu a nossa psique, portanto, psicologicamente, o ser humano é corrupto. Mentalmente fomos corrompidos, moralmente fomos corrompidos, espiritualmente fomos corrompidos. Quando nós quebramos o nosso relacionamento com Deus, não perdemos apenas a nossa religião ou devoção, mas a nossa saúde, a nossa felicidade, todas as coisas pertencentes à vida social e cultural. Gênesis capítulo 3, verso 16 registra a maldição dita por nosso Deus: maldita é a terra por tua causa. Por causa do homem, a terra se tornou maldita. Toda a criação se tornou corrupta por causa do pecado do homem. Por isso, Paulo diz que a natureza geme e suporta angústias até agora, como nós lemos em Romanos capítulo 8, verso 22. Todas as tragédias do mundo, toda a violência, a corrupção do homem e da natureza são consequências do pecado. E o pecado gera ainda mais tragédias, ainda mais violência, ainda mais corrupção. O pecado é tanto a causa quanto o resultado da miséria humana. Toda a miséria começou com o pecado e consequente queda. E agora o ser humano não é capaz de exterminar o pecado. E esse pecado origina a miséria. E a miséria se origina do pecado num círculo vicioso de ida e vinda, numa retroalimentação. Adão fez uma má escolha. E estamos todos juntos com Adão e Eva, nossos primeiros pais. Herdamos deles o veneno do pecado. Esse veneno corre em nosso sangue. É o que os teólogos chamam de pecado original. Adão, ele incluiu todos na sua decisão, e essa decisão foi fatal para a humanidade. À luz das Escrituras, todas as pessoas já nascem pecadoras. Todos os seres humanos herdam o pecado, como se fosse uma espécie de doença hereditária. Davi, quando reconheceu o seu terrível pecado cometido com Batseba, ele entendeu o seu estado. Percebeu que ia muito além daquilo que ele havia realizado naquele momento.
O pecado era uma realidade desde o seu nascimento, e é isso que ele registra no Salmo 51, no verso 3, no verso 4, quando afirma o seguinte: pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que te serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O verso 5, ele ainda aprofunda: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. A escolha de Adão atingiu a todos, mas num sentido nós não podemos dizer que cada um de nós é considerado pessoalmente, personalmente, individualmente responsável pelo que Adão fez, como se cada um de nós tivesse pecado o pecado de Adão. É claro, o pecado de Adão foi o pecado dele, o meu pecado é o seu pecado. Aquilo que individualmente fazemos é nosso, pertence a nós. Mas há uma outra questão que precisa ser explicada. Adão agiu como nosso representante. É o fundamento da chamada teologia pactual. Deus, ao criar a humanidade, cria Adão como representante da raça humana. E na aliança, no pacto estabelecido por Deus, Adão nos representava espiritualmente. E assim, Adão agiu como nosso representante. E por essa razão, por esse motivo, a escolha de Adão nos atingiu. E nessa questão não temos liberdade de escolha. Adão foi nosso representante diante de Deus, ele agiu por nós e por isso a queda dele foi a nossa queda, a queda da humanidade. A sua escolha jogou a todos nós na morte. Nenhum dos efeitos da queda, como pecado, dor, sofrimentos ou tragédias, podem ser atribuídos a Deus, porque o Senhor criou o mundo perfeito, foi a escolha deliberada do homem que trouxe o caos. Portanto, a humanidade é absolutamente responsável por todo o que aconteceu de mal neste mundo. E continuamos a destruir a terra com o processo de exploração desenfreada. Interessante perceber que nós poluímos o mundo e colocamos a culpa em Deus quando ocorrem cataclismas na natureza. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Segundo o texto, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. É impossível não identificar esse homem como sendo Adão. E a consequência desse pecado foi a morte. Assim a morte passou a todos os descendentes, porque todos pecaram. Paulo está falando em termos representativos. Muitas vezes o apóstolo usou essa imagem de representante tanto para Adão como para Cristo. Ele disse aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 15, no verso 21 e 22, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E aqui está a ideia de representatividade. Todos os homens morrem ou vivem em seu representante, Adão ou Cristo. Portanto, nós precisamos interpretar a expressão todos pecaram como todos pecaram em Adão. A intenção objetiva do apóstolo nessa passagem é indicar a ligação que existe entre a justiça de Jesus Cristo e o seu povo em contrapartida, em oposição ao pecado de Adão e à condenação da humanidade. E isso fica muito claro nos versos 13 e 14, quando nós lemos o seguinte: até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quanto não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O argumento de Paulo, no capítulo 5 de Romanos, no verso 13 e 14, é justamente que a morte, como consequência do pecado, esteve no mundo desde o início, mesmo para aqueles que pecaram antes da promulgação da lei. E nesse sentido, eles não pecaram como Adão, que tinha um mandamento explícito para não pecar. Isso só faz sentido se o pecado do versículo 12 for o pecado de Adão. Mas nos versículos seguintes fica claro, fica mais evidente, fica mais perceptível que o pecado que causa a morte é o pecado de Adão, pois Paulo fala repetidamente da ofensa de um só que resultou em morte para todos, em contrapartida à obediência de um só que traz a vida. Portanto,
se não é verdadeiro o princípio de que todos pecaram em Adão, seria impossível nós afirmarmos que o ser humano pode ser feito justo em Cristo. Nós precisamos concluir, à luz dessa reflexão sobre o texto de Romanos capítulo 5, que Paulo aqui nos ensina que o pecado na nossa vida se originou em Adão. Como nosso representante, ele pecou e assim todos nós caímos. O pecado de Adão é o nosso pecado em certo sentido, no sentido de que somos decaídos em Adão enquanto nosso representante espiritual. Pois agora nós não nascemos tal como Adão foi criado inicialmente, senão que somos a semente adulterada do homem degenerado e pecaminoso. E assim, nós nascemos pecadores. Não somos pecadores apenas por escolha. Somos por escolha e também por natureza. Não nascemos como se fôssemos uma tábula rasa, uma folha em branco, nem uma zona neutra, mas nascemos como inimigos de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 3, assim nos afirma: entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Não apenas praticamos o mal, nós somos maus. Não somente caímos, somos decaídos. Não somente nos perdemos, estamos perdidos. Pecamos porque a nossa natureza é pecar e assim nós nascemos escravos do pecado. O nosso Senhor Jesus nos afirmou isso no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 34. Todo que comete pecado é escravo do pecado. E à luz das Escrituras e a verdade prática que eu e você experimentamos é que não existe quem não peque. E todo que comete pecado, conforme nos ensina Jesus, é escravo do pecado. Nós não conseguimos abandonar o pecado quando queremos, e na verdade nem queremos isso. Podemos até controlar algumas atitudes pecaminosas, mas nós não podemos deixar de ser pecadores. É claro que isso não significa que cada um de nós faz todo o mal, todo o erro, todo engano que seja imaginável, que seja possível, mas significa que nós temos a capacidade, a potencialidade disso. E mais, significa que nós estamos completamente perdidos, porque Deus requer de nós a perfeição com que nos capacitou quando nos criou. Entretanto, não há área na nossa vida que não tenha sido afetada pelo pecado. De forma alguma, então, nós podemos nós podemos fazer, nós podemos realizar aquilo que se espera de nós. E essa incapacidade de dar a Deus aquilo que Ele espera de nós é chamada de depravação total. Isso não representa alguma incapacidade física, não. Não significa que as pessoas não consigam fazer algo bom nesse mundo, também não é isso. Não é uma completa ausência de algum bem relativo. Lembre-se, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, experimentamos em alguma medida alguns dos atributos comunicáveis de Deus. Portanto, o ser humano, ainda que pecador, é capaz de sentir e expressar amor, é capaz de sentir e expressar bondade, é capaz de sentir e expressar algum tipo de fidelidade. É possível, mas em todas as nossas relações, em tudo que somos, em tudo que temos, tudo está afetado, manchado pelo pecado. Para que algo seja aceito por Deus como de fato bom, precisa ter pelo menos 3 elementos. Fé verdadeira de quem o fez, estar de acordo com a lei de Deus e ter sido feito para a glória de Deus. Só que nenhum ser humano herdeiro de Adão consegue fazer isso naturalmente. Nenhum de nós consegue ter uma fé verdadeira no Deus que nos fez. Nenhum de nós consegue fazer algo completamente de acordo com a lei de Deus e nem fazer nada para a glória de Deus naturalmente, somente com o nosso mérito e esforço.
Uma obra pode até parecer externamente boa, mas Deus sabe exatamente o que se passa no coração. A depravação total significa que o homem jamais consegue fazer algo que agrade a Deus de forma perfeita, completa, de forma integral. E é por isso que Deus não salva ninguém por seus méritos, por suas capacidades, porque o homem é incapaz de fazer qualquer bem espiritual por si mesmo. O ser humano ele não peca da pior forma possível, mas ele peca em tudo aquilo que faz, porque o pecado está arraigado na natureza humana. As Escrituras vão nos mostrar que o homem não pode fazer o bem por si mesmo. Temos alguns textos que nos mostram isso. Mateus capítulo 7, verso 17, o nosso Senhor Jesus: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má não tem capacidade de produzir frutos bons. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Mateus 7, 17, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Verso 18, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. É impossível que uma árvore dê um fruto diferente daquela que ela foi, diferente da sua natureza. Uma maçã, uma macieira não pode dar peras, assim como uma pereira não pode dar maçãs. E assim acontece com o ser humano. É uma árvore caída, por isso só dá frutos maus. 1 Coríntios 12, verso 13, diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, perdão, não é o verso 3, é o verso 3. 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O Evangelho de João, capítulo 15, verso 4, verso 5. Ensino de Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, ele se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus o ser humano está perdido. Sem Jesus o ser humano não pode dar um bom fruto. Romanos capítulo 8, verso 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O pendor da carne é inimizade contra Deus. É isso que pertence ao ser humano. O ser humano não tem condição de entender o bem, conforme nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 14. Atos 16, verso 14, diz assim: certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Ela não entendeu naturalmente. O Senhor lhe abriu o coração. 2 Coríntios capítulo 3, verso 15. 2 Coríntios capítulo 3, verso 15 diz assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Paulo falando da leitura do Antigo Testamento. Enquanto eles liam as Escrituras, enquanto Jesus, pelo Espírito Santo, não abrisse o coração dos judeus, o véu estaria posto sobre o coração deles, eles não teriam condição de entender. Verso 16, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Evangelho de João, capítulo 8, verso 43, palavra de Jesus, Evangelho de João 8, verso 43, diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra.
O ser humano então não pode fazer o bem, não pode entender o bem, nem desejar o bem. Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo 40, afirma o seguinte: contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida eterna. Está claro nas Escrituras que o ser humano é visto como alguém já afogado no fundo de um oceano. Não está apenas lutando contra um mar de pecados, mas o ser humano já está afundado e morto nos seus delitos e pecados. O ser humano nem sabe que precisa de ajuda. Para que o ser humano seja salvo é necessário uma obra sobrenatural de Deus, é necessário trazê-lo à superfície e introduzir vida no seu coração. É por isso que a doutrina da depravação total, que indica, que explica à luz das Escrituras que o ser humano foi completamente afetado pelo pecado na sua mente, no seu coração, na sua vontade. Essa doutrina explica os problemas do nosso mundo e nos afirma que a sociedade não vai resolver os problemas mais básicos até que todos, sem exceção, nasçam de novo. Mas ainda assim, nem mesmo a conversão do mundo resolveria todos os problemas, porque os cristãos também continuam pecando. A doutrina da depravação total nos ensina que mesmo os crentes também são pecadores. E aí está o outro lado da moeda. Nós somos pecadores que foram alvo, objeto da atenção de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus. Um amor imerecido, um amor gracioso, um amor misericordioso. Nunca nós conseguiríamos ter sido salvos por nós mesmos. Somente o amor de Deus é que possibilita a salvação do homem. É somente o amor de Deus que permite que o homem seja capaz de ser salvo. Um prisioneiro que foge da cadeia nunca é um homem livre. Um prisioneiro que foge de uma cadeia sempre vai ser um fugitivo. Vai precisar se esconder, mentir, dissimular. E vai viver uma ilusão de verdade. Uma ilusão de liberdade. Até a sua pretensa liberdade é uma mentira. Quando nós olhamos o pecado original, quando o primeiro homem, representando espiritualmente a humanidade, decidiu, consciente e deliberadamente, rejeitar a palavra de Deus, aceitar a palavra de mentira de Satanás e assim se rebelar contra Deus, não cumprindo o pacto, aparentemente poderia ser compreendida essa atitude como uma declaração de independência, como uma declaração de autonomia. Mas de forma irônica, essa possível declaração de independência é, na verdade, um fracasso. Porque a cada dia passamos a precisar, a necessitar de forma desesperada cada vez mais de Deus. Nós não temos condição de viver de forma independente de Deus. Somos como peixes que não têm condição de viver fora d'água. Adão, ao se colocar de uma forma independente da vontade de Deus, na verdade, se fez escravo. Ficou aprisionado de forma total e completa ao pecado. E passou a servir ao pecado. Evangelho de João, capítulo 8, verso 34. Jesus, já falamos desse texto hoje,
Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Consequentemente, o homem passou então a servir a Satanás. Efésios capítulo 2, versículo 2. Vamos começar do verso 1, Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a situação de todo aquele antes de Jesus. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não veio liberdade para o homem pecador. A mesma epístola de Paulo aos Romanos, que lemos hoje no capítulo 5, vai nos afirmar do capítulo 1, verso 18, ao capítulo 3, verso 23, numa argumentação brilhantemente colocada pelo apóstolo Paulo, de que o pecado foi tão extenso na vida do ser humano, a extensão do pecado trouxe consequências tão drásticas, que em Romanos capítulo 1, verso 18 lemos: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. À luz do ensino de Paulo, o maior pecado do homem foi ignorar de forma atrevida a existência de Deus. É viver como se Deus não existisse, e pior, tentar substituir Deus, substituir por ídolos que são criados pelo próprio homem, apesar de todo o testemunho da criação a respeito da existência e do poder de Deus. E como consequência dessa atitude, dessa postura, Deus então entrega esses homens à imundícia. E esse ato de entregar precisa ser visto como uma ausência de restrição divina ao pecado do homem. Deus abandona os homens para serem cada vez mais cativos dos seus próprios pecados. Paulo afirma, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia, é o que lemos em Romanos 1, do verso 28 a 31. Essa é a única liberdade que o ser humano sem Deus possui, a liberdade de pecar cada vez mais. E essa vida aprisionada às paixões é uma maneira da morte se manifestar no ser humano cativo do pecado. E o que mais impressiona na argumentação de Paulo é que as pessoas, elas sabem que estão caminhando para a morte, mas mesmo assim não mudam de vida. Romanos capítulo 1, verso 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E isso mostra de forma ainda mais vívida, de forma mais clara, de forma mais gritante, o estado de morte como consequência do pecado, pois esse conhecimento da condenação não introduz nenhuma mudança na existência dessas pessoas, mas acaba sendo como parte da sua morte. Em Adão todos pecaram. Pecamos porque somos pecadores. Mas a verdade é que essa doutrina, ela não é uma doutrina desesperadora em si mesma. Porque ao reconhecermos quem somos e como estamos, Deus nos oferece o Evangelho, a boa notícia. Se existe uma má notícia, que é a notícia do pecado, em Cristo ela é acompanhada da boa notícia. O homem, ele depende inteiramente de Deus para a salvação, de tal forma a queda afetou o homem que ele não pode se salvar por si mesmo, e ele depende inteiramente de Deus querer e usar a sua misericórdia para salvá-lo, e essa convicção é necessária ao povo de Deus hoje. Precisamos ter uma visão realista do homem segundo as Escrituras.
porque só seremos salvos clamando o nome de Jesus e tão somente em Jesus. Não podemos idolatrar líderes religiosos, não podemos idolatrar líderes sociais, não podemos idolatrar quem quer que seja, porque todos nós, indistintamente, somos pecadores. Os cristãos não podem se ver surpreendidos quando líderes caem em pecado. À luz das Escrituras, isso já é esperado. Não existe nenhum homem perfeito, completo. Aprendemos, à luz das Escrituras também, que não significa que não haja pessoas boas, pessoas capazes de amar, pessoas capazes de exercer misericórdia, mas do ponto de vista de Deus, mesmo a bondade, o amor que praticamos, não são suficientes, nem são eficientes para nos tornar justos. O Senhor não olha para nós pelo que tentamos fazer, mas olha para o que somos. E à luz das Escrituras somos pecadores. Quando olhamos o primeiro homem envolvido em folhas de figueira, tentando se esconder de Deus, nós precisamos compreender que não adianta a gente tentar se esconder ou tapar os nossos pecados diante de Deus. Ele enxerga todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos compreender a nossa necessidade de Deus, a nossa desesperada necessidade de Deus e entender que é esse Deus quem nos veste com a sua justiça em Cristo. Perceber a doutrina da depravação total seria desesperador se não fosse Cristo. Mas quando olhamos as Escrituras e aprendemos a respeito do fato de que somos pecadores, pecamos porque somos pecadores, nós vemos nessa doutrina a glória de Deus. A glória de um Deus justo, santo, perfeito, completo, que olha para nós com misericórdia, com bondade, com compaixão e se dirige a nós por meio de Cristo Jesus, o Redentor, e Ele entrega o seu próprio Filho em nosso lugar, para que pelo sangue de Jesus, o justo, o perfeito, o completo, esse Jesus que cumpriu toda a lei, esse Jesus que foi perfeito diante de Deus, nesse Jesus, pecadores que creem, que se submetem, que se entregam a esse Deus, esses pecadores são tornados justos pela justiça de Cristo. Esses pecadores são limpos pelo sangue de Jesus. Esses pecadores são ressuscitados na ressurreição de Cristo. Esses pecadores são tornados mais alvo do que a neve, porque em Jesus, pecadores são salvos. Não existe ninguém bom senão Deus. Nascemos com natureza pecaminosa e isso nos leva a pecar. E nós precisamos entender que sozinhos a gente não tem como se livrar dessa escravidão. É necessário que em Jesus Cristo sejamos feitos nova criatura. E em Jesus Cristo todas as coisas se façam novas. Como é que você olha para a sua vida diante de tudo que aprendemos hoje? Como é que você olha para a sua vida diante de Deus? Você continua se entendendo como alguém digno? Ou você reconhece a sua miséria, o seu pecado, e se coloca diante de Deus, em primeiro lugar, em humilhação, em humildade, em profunda contrição e confissão, suplicando por misericórdia, suplicando por piedade, suplicando por santificação? Como você recebe a realidade de que, aos olhos de Deus, você é exatamente igual a todos os seus semelhantes? Você ainda mantém a atitude de altivez, de superioridade em relação ao seu próximo? Ou será que você se percebe tão perdido quanto ele, tão necessário que Deus faça na sua vida, tão dependente de Deus quanto qualquer outro?
Você tenta se auto-justificar diante de Deus ou se coloca em profunda gratidão por sua salvação? E por último, você que entendeu que Jesus é Salvador, você crê nele e nele deposita a sua fé para que seja salvo? Você compartilha dessa verdade com aqueles que te cercam? Porque não existe outro em quem importa que sejamos salvos. Somente Jesus. A Jesus pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. E não há salvação fora de Jesus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas assim como o pecado entrou por um homem, Cristo, vem a ressurreição. Vem a vida. Vida em abundância. Vida eterna. Vamos orar. Senhor querido, é tão humilhante reconhecer que somos pecadores. É tão degradante olhar para as nossas realizações, bondades, justiças, todo o nosso esforço e perceber que é como trapo de imundícia diante do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nós somos tão amados, tão cuidados, porque o Senhor entregou o seu único Filho, para que nele nós fôssemos lavados, redimidos, purificados. E assim confessamos nossas faltas diante do Senhor, implorando por perdão. E o Senhor, na sua misericórdia, nós sabemos, ouve. E suplicamos por graça, por alegria no coração, por força, para vencer o pecado, não pelos nossos méritos ou esforços, mas força em Jesus, para dizermos cada vez mais sim à palavra de Jesus, à orientação de Jesus, à ordem de Jesus, e direcionados pelo Teu Santo Espírito, dizer não para o pecado, não para a nossa carne, não para o diabo, não para o mundo. Te imploramos, Senhor, por misericórdia. Dá-nos Tua graça, derrama o Teu poder, e que em nome de Jesus, o fogo santo de Teu Santo Espírito consuma toda a nossa escória e nos dê um avivamento pleno e verdadeiro. Perdoa as nossas faltas. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero concluir esse nosso estudo de hoje cantando o hino de número 269 do nosso Cenário Novo Cântico. Temos a oportunidade também, queridos, de consagrar a Deus as nossas vidas, nossos dízimos, nossas ofertas. A Igreja Presbiteriana de Niterói continua o seu ministério, mesmo em meio à pandemia, com as nossas atividades, em especial aos domingos pela manhã, às 9 horas da manhã, e às quartas-feiras, às 19h, nossos cultos têm sido presenciais. Já há algumas semanas, as autoridades permitiram que pelo menos 50% da capacidade de nosso templo seja utilizada. Temos utilizado toda a orientação de distanciamento social, com o distanciamento nos bancos. Temos utilizado a recomendação da aferição de temperatura à porta, o tapete de sanitização e também os totens de álcool gel. Meu irmão querido, você que já se sente mais à vontade, mais seguro, desejoso de estar conosco, você que já tomou a segunda dose da vacina, você que tem tido saudade da casa do Senhor, nós convidamos você a estar conosco, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Continue orando para que a pandemia cesse, para que cada vez menos pessoas fiquem enfermas, para que a vacinação avance, para que o povo de Deus continue a glorificar a Deus virtual e presencialmente. Assim nós contamos com o seu empenho, com o seu esforço, com a sua dedicação. Não se deixe esmorecer. Ainda
é provisória essa situação. O nosso desejo é muito em breve poder estar junto com você, nos abraçarmos, rirmos juntos. Enquanto isso, nós vamos seguindo conforme os avanços que Deus vai nos concedendo. Cantemos juntos, queridos, o hino de número 269 do Inário Novo Cântico, celebrando o fato de que, ainda que pecadores, Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Seja bendito o Cordeiro, e na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, e por nós dores verteu. Eis que no sangue lavados, e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Almas Garebe, almas Garebe, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa, e Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas, e nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Meu irmão, minha irmã, até a quarta-feira, se Deus assim nos permitir, presencialmente aqui às 19 horas e também online no nosso canal do YouTube. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, aqui na igreja também, com transmissão pelo nosso canal. Recebei a bênção. E o Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti.
E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê